Com alegria e satisfação cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que o irmão possa melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leia a revista das lições bíblicas. Neste trimestre, leia o capítulo correspondente da lição na declaração de fé, a nossa declaração de fé da CGADB. Leia os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no portal Escola Dominical. Acessem as redes sociais do portal Escola Dominical, no LinkedIn, no Twitter e no Facebook, onde nós disponibilizamos links de outras videoaulas e de outros textos de apoio ao longo da semana. Ouçam as leituras diárias, que são breves comentários dos textos sugeridos na revista das lições bíblicas, que nós disponibilizamos ao longo da semana. E depois, no sábado à noite, às 19 horas, tirem as suas últimas dúvidas de forma interativa, assistindo a transmissão ao vivo aqui no canal do YouTube, da nossa aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Mas não deixe de comparecer na sua Escola Bíblica Dominical, porque a Escola Bíblica Dominical é a igreja local reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina. E neste trimestre, nós estamos estudando o tema A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. Nosso comentarista é o pastor Ezequias Soares da Silva, presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, no estado de São Paulo, e também foi o presidente da comissão especial que elaborou a declaração de fé da Convenção Geral das Assembleias de Deus, aprovada no último dia 27 de abril de 2017, na 43ª AGO da CGADB, que é o tema do nosso trimestre. Nós iremos fazer um passeio pela nossa declaração de fé, afirmando quais são as crenças básicas, as doutrinas básicas de nossa denominação, todas elas contidas na Bíblia Sagrada. E a Bíblia é o primeiro item que nós vamos estudar. Lembrando aos irmãos que nós não tivemos uma lição, uma lição introdutória neste trimestre. Por isso nós já postamos aí, os irmãos assistam, os que ainda não assistiram, assistam à introdução do trimestre. Hoje nós já estaremos estudando aqui a nossa lição número 1, a inspiração divina e a autoridade da Bíblia. Então nós não teremos uma parte introdutória, nós já vamos direto ao assunto, mas nesta lição da introdução, o irmão vai ver o que é declaração de fé, por que nós temos de ter uma declaração de fé, qual a importância da declaração de fé. Também nós fizemos a análise e a abordagem do trimestre, onde nós fazemos também uma visão panorâmica, juntamente com os nossos outros irmãos do portal Escola Dominical, uma visão panorâmica das doutrinas bíblicas, dos itens do nosso cremos, qual a diferença do cremos para a declaração de fé, enfim, onde falamos também da capa da revista do trimestre e falamos de todas as lições que serão dadas. Então, os irmãos, não deixem de ouvir a introdução ao trimestre, como também a análise e a abordagem do trimestre. Hoje, nós já estaremos estudando aqui a respeito da doutrina da Bíblia, a bibliologia, que é o item 1 do nosso cremos, da nossa declaração de fé. O item 1 do nosso cremos diz assim: cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. E a base desta crença se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. E vamos fazer a leitura. Como nós já dissemos na introdução, a
declaração de fé é apenas uma exposição ordenada do que está na Bíblia. É apenas uma sistematização, uma síntese sistemática e lógica do que está na Bíblia. Porque ela é, como diz o item 1 do nosso Cremos, a única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Nós cremos na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. O que diz 2 Timóteo 3, 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele deixa bem claro que a Escritura, em primeiro lugar, ela é divinamente inspirada. Ela é a palavra de Deus. E Jesus assim o disse, quando orando por nós, na sua oração sacerdotal, ele disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Ela veio de Deus. E aqui Paulo diz, a Escritura é divinamente inspirada. Paulo também chama a Bíblia de as sagradas letras. As letras são sagradas, ou seja, a palavra de Deus, a revelação escrita, ela é santa, ela é sagrada, porque ela vem de Deus. E mais, ela tem poder, ela é poder. Por quê? Porque ela pode fazer sábio para a salvação. O sábio, e isto Salomão nos deixa bem claro no livro de Provérbios, é aquele que guarda a palavra de Deus. É aquele que vive de acordo com a palavra de Deus. Esse é o sábio. E a sabedoria, ela vem de Deus. Tiago nos diz isto. Ele escreve isto lá em Tiago, capítulo 3, versículo 17. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E também no capítulo 1, no versículo 5, diz, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance rosto, e ser-lhe-á dada. Sabedoria vem de Deus, e se a palavra, as sagradas letras, nos podem fazer sábio para a salvação, é porque a palavra vem de Deus. Então Paulo deixa bem claro que a origem da Bíblia, a origem da palavra, da revelação escrita, é o próprio Deus. E ela é poderosa para nos fazer sábios para a salvação. E ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, ou seja, ensinar de novo, para corrigir e para instruir em justiça. E o efeito da ação da palavra em nós é fazer com que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, esse é o papel da Bíblia, esse é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e é por ela que nós nos fazemos sábios para a salvação pela fé em Jesus Cristo. E se nós cremos em Jesus, e por isso nós somos salvos, é porque nós cremos na Bíblia. Porque Jesus disse que as únicas testemunhas dele são as Escrituras. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5,
versículo 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus diz que só são testemunhas dele as Escrituras. Porque o assunto da Bíblia, irmãos, é Jesus. A Bíblia ela é cristocêntrica. Ela fala de Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Então, aí é a grande importância da Bíblia Sagrada. E foi por isso que o nosso cremos, da nossa declaração de fé, começa com a Bíblia. Não era assim no cremos original, podemos dizer assim, que era publicado no Jornal Mensageiro da Paz. No Jornal Mensageiro da Paz, por iniciativa do saudoso pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos, era publicado um cremos desde junho de 1969. E o item referente à Bíblia era o item de número 2, que dizia o seguinte: cremos na inspiração verbal e plenária da Bíblia Sagrada. E a mesma coisa. Única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão é hoje. Naquele tempo, o cremos anterior dizia: cremos na inspiração verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé normativa para a vida e o caráter cristão. Foi retirada a palavra formativa e foi só tirada a palavra normativa, porque ela era redundante, na verdade, porque normativa é de regra, e nós já estamos dizendo que a Bíblia é a única regra infalível de fé. O que é fé normativa? A fé normativa não existe. A fé ela é a regra de fé. Então, foi retirada então essa palavra normativa, mas só isso, e a referência bíblica é a mesma. E foi colocada em primeiro lugar porque, antes mesmo da crença em Deus, que era o item primeiro do credo anterior, justamente para que nós não tenhamos a confusão a respeito de que a declaração de fé veio substituir a Bíblia ou acrescentar a Bíblia. A própria declaração de fé já começa dizendo que a Bíblia é a nossa única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Então não há, para ficar bem claro, de que a declaração de fé é apenas uma exposição ordenada do que está na Bíblia. A nossa regra de fé, onde em quem nós cremos, é na Bíblia. Se por algum problema, alguma frase, alguma coisa da declaração de fé vier a contrariar ou a colocar em dúvida alguma coisa que está na Bíblia, nós ficaremos com a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A declaração de fé é um trabalho humano que é feito para explicar o que está na Bíblia. E como trabalho humano, ele é sujeito à revisão, ele é imperfeito. Caso que não acontece com a Bíblia, porque ela é a regra infalível. Infalível não é o Papa, como diz a Igreja Romana. Infalível é a palavra de Deus. A palavra ela vem de Deus. A Bíblia está acima. Eu acho até interessante a declaração de fé da Assembleia de Deus norte-americana. Ela diz assim, também no item primeiro, a declaração de fé das Assembleias de Deus, começam também pela Bíblia. Diz assim: a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, uma revelação de Deus para o homem, a infalível regra de fé e prática, e é superior à consciência e à razão, mas não contrária à razão. E além de citar, e as citações aí na declaração de fé da Assembleia de Deus norte-americana, está em 2 Timóteo também, 3, 15 e 16, nós falamos 14 a 17, mas também ela coloca 1 de Pedro 2 e 2. 1 de Pedro 2 e 2, que diz: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado,
para que por ele vades crescendo. Então a Bíblia, ela não é contrária à razão. Pedro a denomina de o leite racional, o ensino da palavra, a doutrina é o leite racional, para que por ele nós vamos crescendo. Então, ela é infalível, porque ela é de Deus. Deus não erra, Deus não se engana. Por isso que ela é superior à razão. É por isso que toda declaração de fé, toda confissão de fé, todo credo, pode ter incongruência. Nós vimos aqui mesmo que no cremos anterior, nós tínhamos essa palavra normativa que não tinha sentido. Por isso ela foi retirada agora, sem que se tivesse mudado nada da coisa. Mas é uma adaptação, né, que se faz porque é obra humana. É obra humana. Então toda obra humana ela é sujeita à revisão, ela é sujeita à alteração, porque é humana. Mas a palavra de Deus não. Jesus diz, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Você encontra isso lá, entre outros versículos, outra passagem, em Mateus capítulo 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E o mesmo apóstolo Pedro, ele diz com muita propriedade, lá no capítulo 1 da sua primeira carta, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A Bíblia não muda, a Bíblia ela é a palavra de Deus, porque ela tem origem em Deus. Se nós formos lá no Salmo 68, versículo 11, Salmo 68, versículo 11, é dito o seguinte: o Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. O Senhor deu a palavra. É Ele quem dá a palavra. É a revelação de Deus. Por isso, a Bíblia provém diretamente de Deus. É a única revelação escrita de Deus. O nosso comentarista, que foi o presidente da comissão especial que elaborou a declaração de fé, ele diz o seguinte, na introdução da declaração de fé: a Bíblia é a palavra de Deus e a única autoridade inerrante para a nossa vida. Não é um credo, mas sim a sua fonte primária. Na explicação de Philip Schaff, a Bíblia é a palavra de Deus ao homem. O credo é a resposta do homem a Deus. A Bíblia revela a verdade em forma popular de vida e fato. O credo declara a verdade em forma lógica de doutrina. A Bíblia é para ser crida e obedecida. O credo é para ser professado e ensinado. Então essa é a diferença da Bíblia para o credo. A Bíblia é a palavra de Deus, que deve ser crida e observada, obedecida. E o credo é uma explicação humana e racional do que contém a Bíblia Sagrada. No capítulo 1 da nossa declaração de fé, e a nossa declaração de fé ela é feita com o cremos, que são as 16 frases aí, 16 sentenças, onde nós temos a síntese das nossas crenças, e depois nós temos os capítulos que esmiuçam isso. Mas todo capítulo começa com uma explicação mais longa a respeito do item correspondente do cremos, ou às vezes não há um item correspondente do cremos. E eu vou ler aqui porque ela é muito didática, né? E aqui nós vamos esmiuçar esse introito, né, que é uma espécie de uma explicitação deste item primeiro. Né? O item, vamos repetir, é: cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Diz o introito do capítulo 1 da nossa declaração de fé. Nossa declaração de fé é esta: cremos
professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade, e que o Senhor Jesus chamou as Escrituras Sagradas de a palavra de Deus. Que os livros da Bíblia foram produzidos sob inspiração divina. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, como está em 2 Timóteo 3,16, na versão revista e atualizada. Isso significa que toda a Escritura foi respirada ou soprada por Deus, o que a distingue de qualquer outra literatura, manifestando assim o seu caráter sui generis. As Escrituras Sagradas são de origem divina. Seus autores humanos falaram e escreveram por inspiração verbal e plenária do Espírito Santo, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 de Pedro 1:21. Deus soprou nos escritores sagrados, os quais viveram numa região e numa época da história e cuja cultura influenciou na composição do texto. Esses homens não foram usados automaticamente. Eles foram instrumentos usados por Deus, cada um com sua própria personalidade e talento. A inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, a inerrante, completa e infalível palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita, Salmo 19:7. É a palavra de Deus que não pode ser anulada, e a Escritura não pode falhar. João 10:35, na versão revista, Almeida Revista e atualizada. Então, esse é o conjunto. Agora nós vamos destrinchar isto que foi dito aqui na nossa declaração de fé. Em primeiro lugar, é interessante nós observarmos o que quer dizer que nós cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. O que quer dizer isso? Inspiração. E o título da nossa lição é a inspiração divina. A palavra inspiração significa que a geração da mensagem foi do próprio Deus. A palavra inspirados, que está aí em 2 de Pedro 1:29, 1:21, que nós lemos aqui, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados. A palavra inspirados no original grego é theopneustos. Theo é Deus, pneustos, o Espírito de Deus. Então quem produziu a mensagem foi Deus. Por isso que a palavra é dele. Ninguém que escreveu a Bíblia, seja Moisés, seja Paulo, seja Mateus, seja Lucas, ninguém teve um repente da sua imaginação para escrever. Ele foi levado a escrever pelo Espírito Santo. Então, o conteúdo da mensagem, a mensagem, o que foi escrito, as palavras utilizadas, ela vem de Deus. Como Deus agiu, variou de uma pessoa para outra. Moisés, segundo os estudiosos, escreveu o livro de Jó. Foi o primeiro escritor da Bíblia. Ele estava ainda no deserto de Midian, segundo a tradição judaica, quando ele resolveu escrever a história de Jó, que muitos entendem ter sido um ancestral de Jetro. Portanto, seu sogro contou para ele a história. Ele, que era formado em toda a ciência do Egito, ao ver ali a ação divina, ele resolve escrever o livro de Jó. Depois Deus lhe revela a criação do mundo, lhe revela o início da história da humanidade, e depois ele já sabia das histórias de Abraão, de Isaac, de Jacó,
e ele vai escrevendo, é Deus quem o leva a escrever, porque ele era um homem santo de Deus. Alguém que tinha comunhão com Deus, que o Espírito Santo vinha sobre ele. E ele então recebia a incumbência de escrever. Outros tiveram visões, como os profetas. E Deus mandou, por exemplo, Jeremias escrever tudo quanto ele havia pregado, tudo quanto Deus lhe havia revelado. E Baruque foi e escreveu todas as profecias num livro que Jeremias havia dito. Davi recebia as inspirações dos salmos nas suas orações e reduzia a escrito aquilo que Deus lhe dava, aqueles hinos, aqueles salmos. Então, variou de um para outro escritor, mas a verdade é que a mensagem vem de Deus. E isso é a inspiração. E desde Moisés até João, quando escreve o livro do Apocalipse, nós temos essa atuação do Espírito Santo, da inspiração que cessou quando João escreve o Apocalipse. E é o próprio Espírito Santo quem mostra que aquela inspiração havia cessado. Foi a única coisa que cessou da ação do Espírito Santo, é a inspiração até o pneuma para escrever a palavra de Deus. Olha como termina o livro do Apocalipse. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, e não é apenas o livro do Apocalipse, é a Bíblia inteira, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. O próprio Jesus havia já dito que João haveria de fechar o cânon sagrado. Nós vemos isso no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 21, versículo 22. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos esse dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? E o livro do Apocalipse é essa vinda de Jesus até João na ilha de Patmos. E diz o primeiro versículo do livro do Apocalipse: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelos seus anjos enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Então, foi a revelação final, a completude da revelação se deu no livro do Apocalipse. É por isso que nós temos a inspiração divina, a partir de Moisés até João, destes homens, cerca de 40 homens, que em circunstâncias diferentes, em épocas diferentes, em culturas diferentes, em línguas diferentes, foram usados por Deus para revelar ao homem o próprio Deus. Porque Deus precisava se revelar ao homem, porque o homem jamais teria condição de chegar à presença de Deus, pela sua razão, chegar ao conhecimento de Deus. Não haveria como fazê-lo. Por isso Deus se revela ao homem. Deus que tem prazer em ter comunhão com o homem. Deus então se revela ao homem. E se revela através da inspiração. É o Espírito Santo que leva estes homens santos de Deus a escreverem a palavra de Deus. E ela é inspirada porque a origem está em Deus. Foi Deus que deu a palavra. É a palavra de Deus. Jesus disse: a tua palavra. É a palavra de Deus. O conteúdo da Bíblia está de acordo com a inspiração do Espírito Santo. Então,
conteúdo da Bíblia é divino. A Bíblia é a palavra de Deus. Tudo quanto foi escrito por determinação divina. E é isso que quer dizer inspiração. Né? A mensagem foi gerada por Deus e o Espírito Santo se movimentou no interior dos homens santos de Deus para que eles redigissem esta palavra. É o que a gente vê lá em 2 Timóteo, né, que nós já vimos, capítulo 3, versículo 16, né, quando diz assim: toda a escritura divina inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então a inspiração, ela tem a ver com essa ação do Espírito Santo, seja para dar o conteúdo da mensagem, seja para movimentar o homem de Deus para que ele escreva. Veja bem que a palavra inspirada agora aqui em 2 Timóteo 3,16 é feromenoi, né? Que dá a ideia exatamente desse movimento dentro do homem santo de Deus. Foi o Espírito Santo quem inspirou, quem movimentou, quem deu a palavra aos homens. É por isso que nós cremos na inspiração verbal. Deus falou aos homens a palavra, o conteúdo da mensagem. Então foi Deus que soprou, como diz aqui a nossa declaração de fé. Ele soprou. O conteúdo da mensagem não é da cabeça dos homens. É aquilo que Deus mostrou, que Deus falou, que Deus inspirou. Por isso que é inspiração verbal. Deus soprou, é como se ele soprasse no ouvido, né? O que deveria ser escrito, o que deveria ser reduzido a escrito. O que muitas vezes foi falado e depois foi reduzido a escrito. Então nós cremos nisto, né? A escritura foi respirada ou soprada por Deus. É por isso que a Bíblia é diferente de todo e qualquer outro livro. Porque todo e qualquer outro livro vem da imaginação, vem da razão, vem do pensamento humano. Não é inspirado por Deus. Né? Então a gente às vezes fala, por exemplo, um hino inspirado, né? Mas essa inspiração é diferente. É alguém tocado pelo Espírito Santo que acaba produzindo uma poesia, escrevendo até um livro, né? A gente fala que está inspirado, né? Mas a inspiração das Escrituras é diferente. Foi uma operação que se iniciou com Moisés e termina com João. E é por isso que não pode mais ser acrescentado nem retirado nada das Escrituras sagradas. É inspiração verbal. É isso que quer dizer a inspiração verbal. Agora, esta inspiração verbal não elimina a ação do homem. E aqui, na explicação, diz assim muito bem: as escrituras sagradas são de origem divina. Seus autores humanos falaram e escreveram por inspiração verbal plenária do Espírito Santo. Os homens, eles tiveram uma participação nesta escritura. Veja bem que a Bíblia, nenhuma parte da Bíblia foi escrita por Deus. Toda a Bíblia foi escrita por homens. Deus faz a Bíblia para mostrar a comunhão que deve haver entre Deus e os homens. Isso é muito interessante. A própria Bíblia mostra esta comunhão que deve haver entre Deus e os homens. Deus não mandou a sua palavra prontinha, vinda do céu, num livro divino. Não. Deus fez os homens santos de Deus escreverem a Bíblia Sagrada. É por isso que os estilos
E o linguajar é diferente de livro para livro, porque as pessoas eram diferentes. Você pegar, por exemplo, uma carta de Pedro, você vai ver que o grego utilizado por Pedro é de menor erudição do que o grego utilizado por Paulo nas suas cartas. Porque Paulo era uma pessoa que tinha estudado mais do que Pedro. Se nós formos ler o texto de Moisés, criado em toda a ciência do Egito, nós vamos ver que o texto de Moisés é muito diferente do texto de Amós, que era um boiadeiro, um boieiro, um agricultor. Mas nem por isso os livros de Moisés ou de Paulo são menos inspirados do que os livros de Amós ou de Pedro. Porque todos foram inspirados pelo Espírito Santo. A fonte da mensagem é a mesma. Por isso não tem um livro menos inspirado e mais inspirado do que outros. Às vezes a gente vê uma tentativa de interpretação da Bíblia, de dizer, não, esse livro aqui não pode valer, porque esse aqui vale mais do que o outro. Não. É verdade que a revelação de Deus ela é progressiva. E há coisas, como diz o próprio Pedro, que os profetas não entenderam bem e que nós agora entendemos. Porque eles viam o futuro e ainda não divisavam a Cristo, e nós hoje já vimos a completude da obra de Cristo, e podemos bem identificar muitas coisas que estavam nebulosas para os profetas na época. E é por isso hoje, por exemplo, que muita coisa do Apocalipse ainda nos é um pouco nebulosa, porque ainda não aconteceu. Mas isso não quer dizer que um texto é menos inspirado do que o outro. A Bíblia é inspiração plenária. Toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo e os livros da Bíblia têm o mesmo valor. Não tem um mais do que o outro. Hoje existe aí alguns movimentos querendo dar mais valor aos evangelhos do que às cartas de Paulo. E isso não tem base bíblica nenhuma. A tua palavra é a verdade, disse Jesus. As escrituras de mim testificam. Quando ele foi falar a respeito, para os discípulos, a respeito da obra da redenção depois de sua ressurreição, tanto no caminho de Emaús, quanto depois, quando se aparece aos discípulos, ele fala todas as escrituras então existentes, além dos profetas e os salmos. É o que a gente vê lá em Lucas, capítulo 24. Versículo 44. E disse-lhe, são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. No versículo 27 desse mesmo capítulo diz, quando ele estava conversando com os discípulos no caminho de Emaús, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. As escrituras são iguais, têm o mesmo valor, porque todos foram inspirados pelo Espírito Santo. Agora, Deus respeita a individualidade de cada um, Deus respeita a capacidade de cada um, por isso os homens santos de Deus escreveram inspirados pelo Espírito Santo, mas mantendo a sua individualidade. É por isso que nós temos estilos diferentes de cada escritor. Por isso que um Moisés, um Paulo, um Pedro, um Amós escreveram de forma diferenciada. Porque Deus deixou que cada um escrevesse conforme a sua cultura, conforme a sua erudição, conforme a época em que estava. A começar da própria língua. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e algumas passagens em aramaico, justamente quando eles estavam sob o domínio dos babilônios e dos persas. Enquanto o Novo Testamento foi escrito em grego, que era a língua internacional da época. Então os irmãos percebam que Deus não retirou a individualidade de ninguém. É por isso que é mentira
o que disse o antigo pastor presbiteriano, já falecido, Neemias Mariem, que foi dizer que a Bíblia era uma obra psicográfica. Não. Psicografar é o diabo quem faz, porque ele escraviza a pessoa. A pessoa escreve o que o demônio que incorporou na pessoa manda escrever. A pessoa não sabe o que está fazendo, porque isso é próprio da opressão demoníaca. Agora, Deus não, Deus respeita o homem, Deus respeita a individualidade do homem. Deus fez o homem com razão, com vontade. Deus fez o homem com sentimentos. E Deus usa aquela individualidade que Ele mesmo criou no homem para que o homem pudesse manifestar e ser instrumento para a revelação de Deus ao homem. Então, os homens participaram com a sua individualidade na redação da Bíblia. Mas no seu estilo, no seu conhecimento, no seu linguajar, mas não na sua mensagem. A mensagem da Bíblia é de Deus. Agora, a forma como foi escrita, a maneira como foi escrita, aí é do homem. E por isso nós temos estilos diferenciados em todos os livros da Bíblia Sagrada. Outra coisa, a inspiração verbal plenária não abrange as traduções. Há muitas pessoas que querem elevar algumas traduções, isso normalmente a gente vê com relação à versão do Rei Tiago, né, King James. Alguns defendem que esta é a versão correta, a única correta. Mas não existe versão correta. Não existe versão perfeita. Eu gosto muito da Almeida Revista e Corrigida. Os irmãos já perceberam aqui ao longo desses anos que nós damos as videoaulas. Foi a versão que eu aprendi, é a versão oficial da nossa denominação, mas o nome dela já mostra que ela é imperfeita. Versão Almeida Revista e Corrigida. É dito que João Ferreira de Almeida, quando viu a versão que foi impressa, ele mesmo detectou 1000 erros na impressão. Por isso que é revista e corrigida. Não existe nenhuma versão perfeita. Por isso que o bom estudante da Bíblia deve ter a maior parte de versões possíveis para poder melhor entender o sentido do texto. Então a inspiração verbal e plenária é do texto. É a mensagem de Deus. Agora pode ocorrer erros de tradução, pode ocorrer erros de versão. Isso acontece. Por isso nós devemos ter acesso à maior parte de versões e traduções. Porque sempre a gente vê que uma e outra foge muito do contexto. E ali deve ser, naquela passagem, naquele versículo, naquela passagem, você evitar ali a utilização dessa ou daquela versão, porque foge muito das outras. Mas a Bíblia é a regra infalível. Ela é a palavra de Deus. E por que Deus mandou fazer uma revelação escrita da palavra? Porque Deus conhece o homem. E Ele sabe que o homem é falível e é limitado. Nós todos conhecemos aquela história. Quem conta um conto, aumenta um ponto. A tradição oral, ela tem 2 limites graves. O primeiro é a fidelidade. O segundo é a limitação humana, a morte física. O que é passado de boca para boca pode ser alterado, compromete a fidelidade. E o que é passado de boca para boca tem o limite da morte física. Alguém pode falar uma coisa e outro distorce o que aquela pessoa falou. E se aquela pessoa morreu, ela não pode voltar para dizer que aquilo que estão dizendo que ela disse, ela não disse. Para evitar este comprometimento da sua mensagem, Deus mandou que ela fosse escrita. A sua mensagem fosse escrita. Porque o que é escrito é de mais difícil deturpação
e o que é escrito supera o limite da vida de quem escreveu. Hoje nós podemos falar do pensamento de Rui Barbosa, por exemplo, embora ele tenha morrido na década de 1920, no século XX. Porque ele deixou escrito o seu pensamento, seus discursos, as suas lições, as suas peças jurídicas. Deus mandou escrever a sua palavra para que não houvesse dúvida a respeito da sua mensagem, para que se superasse a falta de credibilidade e a falta de tempo, e o tempo, com a morte dos seus responsáveis. E por mais que os inimigos da palavra de Deus tenham se levantado ao longo dos séculos para alegar que a Bíblia foi deturpada, que a Bíblia foi adulterada, seguidamente o Senhor, que vela pela sua palavra para cumprir, também vela pela reputação da sua palavra. Quando em 1947 foram achados os manuscritos do Mar Morto, se mostrou que cópias, algumas 500 anos mais antigas do que as cópias mais antigas existentes, eram em tudo idênticas àquelas cópias. Não há livro no mundo cuja autenticidade é tão mais demonstrada do que a Bíblia Sagrada. O Novo Testamento, então, é a obra que mais se tem manuscritos recentes, de cerca de 20, 30 anos da sua elaboração. Se formos fazer uma pesquisa, as obras de Platão e de Aristóteles, que são tão estudadas e tão elogiadas no mundo, não existem manuscritos que tenham menos de 300, 400 anos da época em que foram redigidos. E ninguém coloca em dúvida a autenticidade das obras de Platão e de Aristóteles. E o Novo Testamento, que tem manuscritos com cerca de 20, 30 anos da sua redação, são colocados em dúvida. O que é isso? É ciência? Não, é cegueira espiritual. É dureza de coração. Não há livro na história da humanidade cuja autenticidade tem sido tão comprovada por toda a ciência do que a Bíblia Sagrada. Por isso Deus mandou que se redigisse. E como nós dissemos, Deus não escreveu nada da Bíblia. Ah, meu caro, mas os 10 mandamentos, Deus os escreveu nas tábuas de pedra. As primeiras foram quebradas por Moisés. As segundas foram colocadas na arca que desapareceu. E o que ficou foi o livro escrito por Moisés, como você vê lá no capítulo 31 de Deuteronômio, onde ele redige os 10 mandamentos. Não há parte alguma das escrituras que foram escritas por Deus. Jesus nada escreveu enquanto esteve aqui entre nós, porque foi a parceria estabelecida entre Deus e o homem. Deus falou, Deus soprou, Deus deu a palavra e os homens a escreveram. Os homens santos de Deus as escreveram, inspiradas pelo Espírito Santo. E nós devemos ouvir a palavra, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e escrevê-la através de nossas atitudes. Como diz o subtítulo do nosso trimestre, assim cremos, e cremos porque ouvimos. E assim vivemos. E aí nós nos tornamos aquilo que Paulo dizia a respeito da igreja de Corinto. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens.
porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Nós temos que ser um livro, a própria Bíblia, nas nossas atitudes, nas nossas obras. Nós precisamos ser o homem de Deus perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra, como diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17. Deus falou a palavra aos autores, aos homens santos de Deus, e eles escreveram a palavra inspirados pelo Espírito Santo. E nós agora devemos ouvir esta palavra que foi escrita, escrevê-la em nossos corações e vivê-la, para que todos vejam a palavra de Deus se cumprindo em todos nós. O nosso cremos diz, e é isso que significa a inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, que é a única regra infalível de fé e prática. É o que eu estou dizendo. Nós temos de crer e só provamos que cremos se vivermos. Porque a fé é indissociável das obras. Né? Paulo diz isso lá em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E Tiago também confirma isso, escrevendo lá em Tiago 2:17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. E a fé, diz Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a Bíblia é a nossa única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Nós estudamos o caráter cristão em 2 trimestres passados e nós vimos o que é viver de acordo com a vontade de Deus. É viver de acordo com a palavra. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, disse Jesus, lá no capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu João, versículo 31. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, que é a palavra, e a verdade vos libertará. Só seremos livres e seremos filhos de Deus se vivermos e permanecermos na palavra. E a única regra infalível de fé e prática é o princípio da reforma, sola scriptura. Só a Bíblia é a regra de fé e prática. Não podemos colocar a Bíblia no mesmo nível da tradição. E esta é a grande diferença entre os protestantes e os católicos romanos e os ortodoxos. Os ortodoxos e os católicos romanos colocam um tripé. Dizem que sua fé é baseada na Escritura, na tradição e no magistério. O magistério é o ensino dos doutores, dos mestres da igreja. E eles colocam a tradição acima da Escritura. Porque eles dizem que foi a igreja quem constituiu a Bíblia. Então a tradição é superior à Escritura. Não é verdade. O Senhor deu a palavra. A palavra é o próprio Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. São as Escrituras que de mim testificam, diz Jesus. E o Senhor, no Salmo 138, o Salmo 138, ele diz assim:
santo templo, e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. O Senhor colocou a palavra dele acima do próprio nome dele. E é por isso que ele diz a Jeremias: eu velo pela minha palavra para a cumprir. Lá em Jeremias 1 e 12. Aqui é o Salmo 138 e 2. Então, Deus colocou a palavra acima dele, do seu próprio nome. E vela pela sua palavra para cumprir. Porque a palavra é o próprio Deus, é o Verbo. Que é Cristo, que é Deus. Como pode a igreja estar acima de Deus? Como pode a igreja ter criado a Bíblia? Não. A Escritura, ela está acima. A tradição existe. Porque a tradição é uma forma de conviver. É um resultado da convivência dos homens. São costumes, são modos de agir. E Jesus tinha o seu costume quando ele veio ao mundo. A Bíblia diz que ele, quando era sábado, ele foi à sinagoga segundo o seu costume. Era o costume dos judeus ir aos sábados, ir à sinagoga aos sábados. Isso não estava na lei, era um costume, um bom costume, e Jesus seguia este costume. Isso era uma tradição. Jesus nunca foi contra a tradição. Agora, ele foi contra a tradição invalidar a palavra de Deus. Isso não pode acontecer, que é o que faz o romanismo. Lá em Mateus, capítulo 15, nós vemos bem isso. Capítulo 15, versículo 3 de Mateus. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Versículo 6. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. A tradição gera preceitos dos homens. E Jesus não é contra a tradição, desde que a tradição não invalide a Escritura. Porque a Escritura é de Deus e a tradição é preceito do homem. E o homem não pode ficar no lugar de Deus, não pode querer estar acima de Deus. É por isso que a Bíblia é a nossa única regra infalível de fé e prática. Não podemos jamais deixar de observar a Bíblia para observar a tradição. Fazer algo que a tradição manda, sendo que a tradição contraria a Bíblia Sagrada. Nós temos que crer na Bíblia e não nos costumes dos homens, e não na forma de viver do homem, e não nas tradições. E infelizmente, nos dias que nós estamos vivendo, muitos querem flexibilizar a Bíblia. Muitos querem se amoldar à forma de viver do mundo, às tradições humanas, trocando o modo de viver determinado por Deus, que é uma regra infalível de fé e prática, por ensinos humanos, por preceitos humanos. Coisa que não pode jamais acontecer. Porque nós agora cremos em Jesus, fomos salvos e libertos do pecado para viver de acordo com a vontade de Deus. E diz Pedro, lá em 1 de Pedro 1,15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais. Nós recebemos dos nossos pais uma maneira de viver, pela tradição.
Mas agora nós somos salvos, nós somos resgatados desta maneira de viver. Não podemos viver mais como os homens, devemos viver de acordo com as Escrituras, de acordo com a palavra de Deus, porque ela é a nossa única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. A Bíblia é a nossa autoridade. Ela é a nossa norma. Ela é a nossa regra. E nós devemos viver de acordo com as Escrituras, porque são elas que testificam de Jesus. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós devemos obedecer a Bíblia, não questionar a Bíblia, não duvidar da Bíblia, não querer mudar a Bíblia, não abandonar partes da Bíblia, porque a Bíblia toda é a palavra de Deus. E que Bíblia é essa? É a Bíblia tal qual ela foi revelada por Deus. Os livros do Antigo Testamento são aqueles livros adotados pelos judeus como autoritários. Porque se Deus deu a lei e os profetas até João, deu a Israel sua nação peculiar, ele se incumbiu de revelar a Israel, o Espírito Santo se incumbiu de revelar aos homens santos de Deus quais eram os textos inspirados e quais os textos que não eram inspirados. E o Antigo Testamento é aquele que foi aceito pelos judeus durante todo o período da Antiga Aliança. A relação dos livros das Escrituras, que foi estabelecida no ano 90 na cidade de Jâmia ou Yavne pelos doutores da lei da época, que estavam preocupados depois que o templo foi destruído com a perda da palavra de Deus, é aquela relação que nós devemos seguir. Ah, mas foram doutores da lei, foram judeus que escreveram. Eles apenas relacionaram os livros que eles já aceitavam durante todo o tempo. Livros que Jesus aceitava. Porque quando Jesus fala lá em Mateus 23, em Mateus 23, ele diz assim, versículo 35, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Jesus está falando das escrituras hebraicas. O primeiro justo que morre nas escrituras é Abel, no livro do Gênesis. Na ordem dos livros seguido pelos judeus, o último justo que morre por causa da fé é Zacarias, filho de Joiada, que está lá escrito no livro de 2 Crônicas. Então, quando Jesus, e na ordem dos livros, de acordo com os judeus, se você tem a Bíblia judaica, você pode ver que a ordem dos livros é diferente da nossa ordem, que nós seguimos a ordem da versão grega, da Septuaginta. O primeiro livro é Gênesis, o último é 2 Crônicas, porque é lei, profetas e escritos. Então Jesus adotou a ordem judaica, o cânon judaico, porque ele diz que o primeiro sangue é o de Abel e o último de Zacarias. Então é essa ordem, é esse cânon, e cânon quer dizer isso, a lista dos livros de acordo com a regra, dos livros que têm autoridade, dos livros que são regra, que cânon quer dizer regra, é vara de medir, é a regra, o padrão. O cânon do Antigo Testamento é aquele dito no ano 90 pelos judeus que apenas confirmaram o que já era crido e que Jesus confirma. Por isso os livros introduzidos oficialmente pela Igreja Romana no Concílio de Trento, depois da Reforma, no século XVI, os livros de 1º e 2º Macabeus, os acréscimos em Esther e em Daniel, o livro de Baruque, o livro de Judite, o livro de Tobias, o livro de Sabedoria de Salomão, o livro de Eclesiástico, estes livros que faziam parte da versão grega, eram até lidos nas comunidades judaicas
da diáspora, que seguiam a versão grega. E que eram lidos também em algumas igrejas locais cristãs ao longo dos séculos, eles não podem ser considerados livros autoritários, inspirados. Por quê? Porque não faz parte do cânon judaico. Podem ser lidos como livros históricos, alguns deles até, porque outros têm erros grotescos, como Judite tem erros geográficos, Tobias também, e eles não são autoritários. E tem passagens que contrariam os outros livros. No livro de Tobias nós temos um anjo mentindo e ensinando feitiçaria. Como pode um livro inspirado mostrar um anjo mentiroso e feiticeiro? O livro de Judite, como nós dissemos, tem erros geográficos. Os acréscimos em Esther e Daniel têm problemas históricos dentro do próprio livro. Em Macabeus, o próprio autor pede desculpas por algum erro que tenha cometido. O livro de Eclesiástico é sabidamente posterior ao livro de Malaquias. Por isso, irmãos, não podem ser acolhidos. Sem falar que o outro livro de Macabeus tem uma oração pelos mortos, o que contraria o que toda a Bíblia fala de não se invocar mortos. Então esses livros não podem ser adotados. Então o Antigo Testamento, Deus revelou a Israel, entregou a lei a Israel, como diz o próprio apóstolo Paulo, escrevendo lá aos Romanos, no capítulo 3, diz assim, aliás, no capítulo 10, desculpe, no capítulo 9, porque é o mesmo desejo, versículo 4, que são israelitas dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Então foi a eles revelado, e eles dizem o que tem autoridade ou não, porque o Espírito Santo estava ali com eles, quando da elaboração do Antigo Testamento. No Novo Testamento não há nenhuma divergência entre a Igreja Romana, a Igreja Ortodoxa e os protestantes, com os livros de Mateus até Apocalipse. Então, esta é a Bíblia, a palavra de Deus, a nossa única regra infalível de fé e prática. Amém.